Tivemos um pequeno problema técnico com a nossa querida internet. Sou da época que a internet era discada, né? Você é dessa época também, né? E aí a gente foi pego aqui de surpresa. Mas eu vou voltar então a respeito desse assunto, em consideração a você, né? Porque eu fiquei falando aqui e o vídeo travou, para poder deixar as coisas bem claras para você, né? Esse aspecto dessa polêmica do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que reconhece Jerusalém numa atitude a priori unilateral. Ele reconhece Jerusalém como capital de Israel. Para você ficar sabendo, a capital de Israel hoje é Tel Aviv para o mundo. E por que é Tel Aviv? Porque existe uma história grande por trás disso. Mas a gente vai chegar lá. Eu só queria voltar um pouquinho. Antes do Trump, eu queria voltar para Bereshit Barat Elohim Adonai. No princípio, né? Deus criou todas as coisas. Para você entender um pouquinho dessa história de Jerusalém. Então, o que acontece? A gente encontra a presença de Jerusalém já registrada na Bíblia. Quando você lê, existem os amorreus, os amonitas, os moabitas, existem os jebuseus. Os jebuseus eram os moradores da cidade de Jerusalém. O povo, quando foi conquistar a terra prometida, eles então entraram ali com Josué, e quem ficou com esse pedaço da terra, que lutou, né, os jebuseus que habitavam em Jerusalém, os filhos de Judá não puderam expulsá-lo, assim os jebuseus ainda habitavam em Jerusalém, ao lado dos filhos de Judá. Não houve uma expulsão, né? Eles então, Judá dominou ali Jerusalém e ali edificou então a sua tribo, né? Lembra-se que eram 12 tribos de Israel que conquistaram a terra prometida. Deus não dá nada de mão beijada, cada tribo teve que lutar para conquistar o seu espaço de terra. E no caso de Judá, ele conquista então os jebuseus, que é onde fica a cidade de Jerusalém, em Josué 15, verso 63. Algumas pessoas dizem que Deus deu Jerusalém a Abraão, mas a cidade que Abraão morou, a cidade que ele pegou, não é uma cidade que fica na Cisjordânia, né? Essa cidade, que é uns 30 quilômetros de Jerusalém. É ali pertinho, faz fronteira, né? A Jordânia com Jerusalém. E então, algumas pessoas tentam atrelar essas coisas. É a segunda cidade que os judeus consideram de maior importância. Então, Jerusalém foi uma cidade importante. Notem que Judá, por isso o nome judeus, conquistou a terra de Jerusalém. Eles conquistaram essa terra e lá foram edificando. Mas através de Davi, do rei Davi, é que ele então constrói ali, decide fixar como capital do seu reino a cidade de Jerusalém. Então, quando você faz uma visita a Jerusalém, existe um espaço chamado Cidadela de Davi, porque Jerusalém era pequenininho, né? O mundo não era habitado como é habitado hoje em dia. Então, a Cidadela de Davi foi ali edificada. E existia o sonho de Davi de construir um templo, um local ali. E nesse sonho, Deus falou, não vai ser você que vai construir esse templo, vai ser o seu filho Salomão quem vai construir o templo. E Davi, então, registrado em Crônicas, ele compra um pedaço de terra, que era chamado de Eira de Araúna. Você coloca isso lá no Google, Eira de Araúna. E neste local, que é o mesmo lugar onde Abraão foi sacrificar seu filho Isaque, é esse mesmo lugar que Davi veio comprar depois. Davi compra esse lugar sem saber, porque o pessoal não tinha esses registros históricos, internet, foi aqui, etc. e tal. Depois foi se descobrindo isso. E aí, Davi compra a Eira de Araúna nesse objetivo de edificar o templo do Senhor. Salomão, então,
edifica o templo do Senhor neste lugar, neste terreno que Davi comprou. Então temos aí uma escritura pública, né, registrada nas escrituras, onde Davi comprou. Inclusive o texto diz que Araúna queria dar de presente para ele o terreno. Falou: vou dar para você o terreno, vou dar os animais. E Davi disse: eu não quero sacrifício que não me custe nada. Ele então paga por aquele terreno. Ele compra, e os judeus então, quando Davi assume o reinado, ele unifica o povo judeu. As 12 tribos então se reúnem e Jerusalém é a capital da nação de Israel. Durante vários anos surgiram alguns impérios depois de Davi. Surgiu o império dos assírios, que não dominou Jerusalém, mas o império da Babilônia, Nabucodonosor, dominou Jerusalém. Inclusive ele tirou os utensílios do templo. Você não ouve mais falar da Arca da Aliança na época da Babilônia. Depois então vem o império persa, através de Dario, quando há o retorno do povo à Terra Prometida. Eles voltam novamente a Jerusalém e ficam ali fixados. Depois veio o Império de Alexandre o Grande e depois também o Império Romano. Todos esses impérios reconheciam Jerusalém como a capital do povo judeu, porque ali foi edificado o templo, que segundo Crônicas, né, capítulo 7, ali numa oração que Salomão faz, Deus responde que escolheu aquele lugar como habitação e morada. O que acontece? O povo judeu às vezes criava confusão, não se sujeitava muito aos romanos, impostos, tributos, e sempre criou confusão, às vezes por questões religiosas. E no ano 70 depois de Cristo, né, ano Domini da nossa era, o general Tito invade Jerusalém e aí ele então expulsa o povo judeu de sua terra. A partir deste momento, ano 70 depois de Cristo, o povo judeu ficou desterrado. Ele não tinha mais uma terra, uma pátria, uma nação. Então os judeus se espalharam pelo mundo, mas eles não perderam a sua nacionalidade. O cara nascia na Espanha, ele era judeu espanhol. Depois no Brasil, judeu brasileiro. Ele sempre mantinha a sua herança. Então eles perderam a terra em 1970. Eles foram atacados por Hitler na Segunda Guerra Mundial, onde tinha por foco atingir o povo judeu, atacá-los de uma forma veemente, o povo judeu. E eles então foram perseguidos, 6 milhões de judeus foram mortos nessa questão toda. O mundo então entra em comoção. E o que acontece com essa comoção do mundo, né? Porque o judeu passou por essa coisa. Existe uma explicação de um rabino muito interessante, que ele cita Deuteronômio 28, né? Ele explicando para um outro judeu essa questão do holocausto, dizendo: se o meu povo derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus falar, se obedecerem fiel aos mandamentos dele, Deus abençoará a cidade, nos campos, abençoará tudo aquilo que vocês fizerem, o Senhor vai abençoar, ele vai abrir o céu, ele vai fazer. Agora, ele vai também castigar aqueles que não andarem nos seus caminhos. Existe uma explicação muito interessante de um rabino que você pode encontrar na internet sobre essa questão do Holocausto. E aí o que acontece? O povo então fica sem terra até 1947, o mundo entrou em comoção e aí as pessoas queriam encontrar. Israel disse: nós não temos uma terra, por não ter uma terra não temos uma liderança consolidada, não temos defesa, não temos como nos defender, simplesmente fomos chacinados sem poder ter algum tipo de reação. Então o mundo entrou em polvorosa, tentaram encontrar alguns lugares para que Israel se estabelecesse, tentaram, dizem aí, um pedaço da Amazônia, um pedaço não sei do que, na Argentina, na Patagônia, blá, blá, blá. E eles falaram: a gente quer a terra que Deus deu. Aí eles falam: nosso pai Abraão, né? A gente quer essa terra que é nossa. E o que acontece? Parte da Palestina, ela era ocupada pela Inglaterra, né? Que a Inglaterra era a dona do mundo, né? Canadá, Austrália, Índia, Oriente, África, Estados Unidos, tudo pertencia à Inglaterra. E aí o que acontece? Eles, comovidos,
pegaram esse pedaço de terra que já tinham palestinos estabelecidos, só para voltar um pouquinho, né? Existiu uma briga muito grande, exatamente por Jerusalém ser essa parte que ficou passando de mão em mão, né? O Império Romano, o Império não sei o que, Império não sei o que lá, e existiu também as guerras que são as cruzadas. As cruzadas aconteceram exatamente pela briga de Jerusalém. Então entenda que isso não é de agora, isso não é o Trump, isso não é uma coisa que aconteceu agora do dia para a noite. Essa briga, desde que o mundo é mundo, existiu em torno de Jerusalém. E aí as cruzadas foi uma guerra que durou mais de 100 anos, um rei ia lá, lutava contra os turcos, otomanos, até que os turcos dominaram e aí ficou sendo um território árabe. A Inglaterra vem, pega um pedaço ali da Palestina, então já tinham pessoas estabelecidas e aí ele pega e dá para Israel, mas a banda não tocava desse jeito. Quem decidiu foi a ONU, então a ONU colocou em votação. Algumas pessoas entenderam que ia dar um cataclisma mundial, ia dar um grande rolo. Só para você ter uma ideia, ficou empatado. Tipo assim, 47% das pessoas, 49%, dizendo que sim, vamos dar a Palestina para os judeus. E 40% disseram assim, não vamos dar. Empatou. E coube o processo decisório a Oswaldo Aranha, que era então presidente da ONU, um brasileiro, hein? Olha só, 1947, tinha que ter brasileiro no rolo, né, gente? E aí ele, num voto de Minerva, ele poderia ter dito, Israel não vai para lá. Mas ele, então, decide que Israel retornaria à Palestina. Israel foi para lá em 1947. No dia seguinte que Israel foi para lá, 7 países árabes já de imediato declararam guerra a Israel. De imediato declararam guerra a Israel, não aceitando que eles, e não reconhecendo Israel como nação. Ó que coisa, hein? Eles não reconheciam, né? Israel como nação. E aí começou um rolo, porque o mundo árabe eles brigavam entre eles, né? Então Irã, Iraque, Líbano, guerra civil e tudo mais. E agora então eles começam a se organizar e se unir para então lutar especificamente contra Israel. Então Israel vai lá em 1947, ele é atacado, ele não tem nenhum tipo de armamento, ele não tem organização militar, ele não tem nada, e Israel consegue ganhar essa primeira guerra. Nós tivemos um dos guias, que será um guia na nossa viagem para Israel, ele é um judeu messiânico, né? Ele fala que ele é um judeu completo. Ele chama-se Ben Yehuda e ele é um historiador com pós-graduação e ele participou das duas guerras. Ele participou dessa guerra de 1947, 48, que ele falou assim, nós tínhamos assim 2 metralhadoras que foi esquecida pela Rússia, lá por um deles na Segunda Guerra Mundial, e sei lá, um tanque. E eles ganharam, ele diz assim, foi uma batalha tipo do Antigo Testamento, foi uma vitória que Deus deu, ninguém ganhou. Então eles ganharam aquela batalha, começaram a se organizar. O Brasil tem 500 anos. Israel está lá desde 1947. Faz a conta aí, 70 anos que eles estão lá, para se organizar como nação, como juntar tudo. E aí o que acontece? Eles eram atacados, né? Então Israel, se você vê o mapa do que eles ganharam da Inglaterra, era uma tripinha. Então eles eram atacados no norte pela Jordânia e quando eles tentavam chegar lá, eles eram encurralados no meio do caminho pela Síria, que foi um dos maiores inimigos históricos de Israel. Eles eram atacados direto. E aí o que eles fizeram? Em 1966, a Guerra dos 6 Dias, liderada então, a primeira-ministra Golda Meir, uma pessoa conhecida, não sei nem se na época se era ela, né? Mas o general chamava-se Moshe Dayan, Moisés, Moshe, e ele tinha um tapa-olho e usava sempre uma pistola alemã, que era uma Luger, aqui, né, portando essa arma. E aí o povo judeu então fez uma guerra cirúrgica, que durou 6 dias. A maior potência armamentista, vamos assim dizer, era o Egito. Eles em 6 dias detonaram todos os tanques, aviões, tudo. Não tinha como colocar um avião para voar, um tanque para disparar em 6 dias. Não tinha satélite, GPS, míssil teleguiado, foi um negócio feito ali na mão mesmo, cirúrgico.
E o que acontece? Em 66, eles pegaram o que são chamado hoje, o que é chamado hoje de territórios ocupados. Território ocupado é o seguinte: a ONU não reconhece como sendo de propriedade de Israel. O que Israel pega? Israel pega um pedaço da Jordânia. Na verdade, Israel pegou as partes históricas bíblicas. Eles pegaram a campina do Sinai, onde o povo ficou acampado muito tempo, onde Deus deu os 10 mandamentos. E aí eles pegaram, entre todas as coisas, Jerusalém. E é interessante, note isso, porque isso é história. Moshe Dayan tentando, porque Israel, de alguma forma, sempre tenta paz, acordo, bater um papo, etc e tal, é o que a gente vê. Moshe Dayan, quando ganhou a guerra, ele foi no lugar onde ficava o Templo de Jerusalém e onde fica algumas mesquitas que tem ali, e também existe o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada. Aquilo não é uma mesquita. Geralmente as pessoas chamam de mesquita de Omar, mas não é uma mesquita. Ali é o Domo da Rocha. Só para você... Oi? Temos uma pergunta. Opa, então vamos lá. Já tem pergunta aí. Vai fazendo a sua pergunta que a gente vai responder. Vou só dar uma acelerada aqui, porque eu estou querendo dar um cunho histórico para você. Pensa também a cultura, hein, mano? Sabe quantas vezes Jerusalém é citado na Bíblia? Da importância de Jerusalém para o judeu? 811 vezes é citada na Bíblia pelo próprio Cristo. Jerusalém, Jerusalém, como uma galinha junta os seus pintinhos, eu gostaria de juntar você. 811 vezes Jerusalém é citada. Sabe quantas vezes Jerusalém é citada no Corão? A importância de Jerusalém para o mundo árabe? Sabe quantas vezes? 0. Nenhuma vez Jerusalém é citada no Corão. Você vê que para eles importante é Meca, a cidade onde nasceu Muhammad ou Maomé. E aí o tio de Yasser Arafat, você deve ter ouvido falar esse nome se você tem aí uns 30 anos, ele inventou uma lenda em 1920, 1930, recente, para poder transformar Jerusalém num lugar sagrado para o muçulmano. Ele disse que lá neste local, no Domo da Rocha, que o judeu diz que naquela pedra que tem ali dentro daquela cúpula, foi a pedra que Abraão ofereceu Isaque como sacrifício a Deus. E neste mesmo lugar, Maomé subiu aos céus e recebeu do arcanjo o Corão, que é a Bíblia do mundo árabe. E isso foi em 1920, 1930. Mas por quê? Para poder mostrar que Jerusalém era relevante para o povo muçulmano. E aí começa então essa grande confusão, né? Porque é a cidade chamada Cidade da Paz, ela é venerada por 1 bilhão de muçulmanos, 1 bilhão de católicos romanos, 400 milhões de devotos ortodoxos, 400 milhões de protestantes, todo mundo na mesma cidade. Então ela é sagrada. E aí começa a confusão. A confusão é porque na Guerra de 6 Dias, Moshe Dayan pegou também Jerusalém, onde existia uma parte do muro do templo, né? E aí ele pega, para não criar uma confusão maior naquela época, ele chegou para o líder lá, o árabe, o palestino, e disse assim: olha, nós vamos ficar com a parte de baixo, onde ficava o Domo da Rocha, a parte de cima é de vocês. Então ele mostrando que estavam dominando, mas não era uma coisa assim, uau, impositiva ou chapa quentérrima, né? Então Moshe Dayan deixa o mundo árabe cuidando da parte lá em cima, onde era o templo, né? O templo de Salomão, o templo de Zorobabel, o templo de Herodes, vamos assim dizer, que foi o último templo a ser construído. E aí então gerou essa confusão toda. Então a ONU, essa é a grande confusão, e a gente começando a chegar no X da questão. A ONU não reconhece Jerusalém como propriedade de Israel. Israel já conseguiu resolver algumas questões. Ele já assinou um acordo da parte da Jordânia, então ele considerou já está resolvido esse território ocupado da Jordânia. Ele resolveu com o Egito a parte que eles tinham pego da campina do Sinai, etc. e tal.
Mas Jerusalém não conseguiram então sentar com os palestinos para tentar chegar a um consenso. E alguns dizem que existe Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental. E aí a gente chega ao X da questão. A Donald Trump, que tem sido um cara polêmico, por que polêmico? Porque ele tem cumprido as suas promessas de campanha, que é geralmente a coisa que a gente não vê. Eu não estou entrando no mérito se o que ele faz é certo ou errado. Aí é política, aí estou fora, você decide, você escolhe o que você quiser. Agora, ele prometeu que iria fazer algumas coisas. A questão de Israel, Jerusalém ser reconhecido como capital de Israel, não foi uma coisa de livre e espontânea decisão, não foi escolha de Donald Trump, não foi ele quem decidiu isso. Em 1995, o Congresso norte-americano, então, faz um decreto dizendo que os Estados Unidos iria reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Todos os presidentes, se você botar no YouTube, você vai encontrar, desde George Bush filho, Barack Obama, todos eles disseram na campanha que iriam reconhecer Jerusalém, até porque a comunidade judaica nos Estados Unidos é enorme, iria reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Mas o que acontece? Periodicamente, para que essa lei não entre em vigor, é como aqui no Brasil, a pessoa faz uma PEC e o presidente faz uma coisa chamada veto presidencial. Então ele assina dizendo que aquela medida provisória, aquela emenda constitucional não terá valor, não poderá entrar em vigor. E aí o que acontece? Precisa ser feita de 6 em 6 meses. Então, George W. Bush, em 8 anos de governo, de 6 em 6 meses, ele assinava dizendo que Jerusalém não seria a capital de Israel. Obama assumiu, durante 8 anos, Obama assinou de 6 em 6 meses, dizendo que não seria a capital de Jerusalém de Israel. E aí Donald Trump assume, vem a primeira papel, olha, assina aqui. Aí ele assinou a primeira vez contrariado, porque ele tinha feito promessa de campanha que iria reconhecer Jerusalém como capital de Israel, inclusive de forma firme, transferindo de Tel Aviv para Jerusalém a embaixada norte-americana. E ele então assina a contragosto nesses 6 meses e depois ele fala, não assino mais não. Não assino mais não, é uma coisa que o Congresso fez e ele então banca. E diz, os Estados Unidos reconhece Jerusalém como capital de Israel. Só para você entender a polêmica, a Disney dentre os parques da Disney, existe Epcot Center, que ela faz nações, né? Existem várias nações, Noruega, Japão, China, Inglaterra, e uma época eles fizeram uma tenda, onde colocaram alguns países. Dentre esses países tinha até o Brasil, né? Eu fui nessa época aí, tem muito tempo. E aí eles colocaram também Israel e colocaram capital Jerusalém. Na época, Ayatollah Khomeini, um líder do mundo árabe, mandou um recado dizendo, se a Disney falar que Jerusalém é capital de Israel, nenhum árabe pisará na Disney. A Disney tirou a capital de Jerusalém dessa tenda e botou Tel Aviv. Então esse é o grande X da questão. O X da questão é, vai aumentar a confusão? O terrorismo irá aumentar em função dessa assinatura de Donald Trump? Ele levar a capital, Jerusalém, como capital de Israel, isso vai trazer um cataclisma mundial? Isso vai ser um problema enorme? Como irão reagir as nações? E aí todo mundo deu pitaco, mano. Papa, a ONU, a galera falando de uma decisão que ele tomou. E aí algumas pessoas dizem, será isso uma decisão apocalíptica? Ainda não, né, gente? Porque Jerusalém, os Estados Unidos está dando como capital a Jerusalém para Israel. Ponto. Ele vai levar a embaixada dele. É uma decisão pessoal, personalista dos Estados Unidos na figura do seu presidente. A Jerusalém não é reconhecida pelo mundo. Jerusalém não é reconhecida pela ONU e pelas demais nações, né? Óbvio que isso pode iniciar alguma coisa, mas
De qualquer forma, você não consegue mais ver, pelo que eu me lembro, acho que Bill Clinton foi um cara que tentou, né, quando Yasser Arafat era vivo, o Hamas, as pessoas que cuidam da Palestina, porque existem os grupos terroristas xiitas, Hamas, Hezbollah, hoje Estado Islâmico, Al-Qaeda, dentre vários outros, que tentam desestabilizar. E essa galera não quer paz, a galera não quer entrar no acordo, porque, desde 47 Israel está lá, desde 66 eles pegaram Jerusalém. Não chegaram a um acordo, tipo assim, cara, já estamos aqui, é nosso, vamos definir isso, né? E aí existem todas essas questões. Se isso é uma questão bíblica, apocalíptica, óbvio que é uma decisão de cunho mundial, tudo que os Estados Unidos faz reflete e repercute no mundo. Não assina o acordo de climatização, não faz ter um peso muito grande, porque é uma das nações mais poderosas do mundo. E aí eles peitam, vão botar a embaixada lá. Vai dar problema com os Estados Unidos? Vai dar problema. Provavelmente a embaixada lá, o pessoal vai fazer manifestação, protesto ou qualquer coisa que o valha, né? Mas a gente não pode pegar e jogar na conta que é uma coisa assim, feita, etc e tal. Óbvio que os Estados Unidos, eles são do mundo, né? Eles se acham assim e tomam a decisão que eles querem, não respeitou a ONU. Ou seja, todas as Nações Unidas não tiveram voz para a decisão unilateral dos Estados Unidos. Eu acho assim, bem pastor Pedrão mesmo, eu acho que tem sim um dedinho apocalíptico, né, nesse negócio, né? Porque haverá uma tendência de aumentar a confusão, né? Basta você ver a mídia, né? Se você ler as matérias de jornal, você pode ler qualquer uma, tudo é réplica, né? BBC, Globo, NBC, qualquer uma delas vai falar a mesma coisa, né? Então, que o Trump, inclusive estão citando os evangélicos, dizendo que quem apoia o Donald Trump são os evangélicos de direita, que são a maioria do Partido Republicano, e que ele estaria sendo pressionado pelos evangélicos para reconhecer. Acho tudo isso baboseira, porque o Trump mostrou que ele não ouve ninguém, não é isso? Talvez não ouça nem Papai do Céu. Ele ouve só a cabeça dele, que a gente não sabe o que ele pensa, e aí ele toma as decisões. Óbvio que tem implicações mundiais, existem implicações, na minha visão pessoal, escatológica, porque você mexe num relógio aí, numa esfera mundial, né? Atinge isso tudo, e aí vai gerar algum tipo de coisa. Posso falar? Não mais do que a gente já tem hoje, né? Dizem que nos últimos 5 anos ou 6 morreram 280 mil pessoas de atentados terroristas espalhados pelo mundo, né? Então, com certeza, a coisa talvez vá se acentuar um pouquinho mais, né? Ela vai, a chapa esquenta, e isso é uma coisa de sinal dos finais dos tempos. O Senhor avisou que seria assim, né? Guerras, rumores de guerras, o amor de muitos esfriaria, quer dizer, as pessoas, em vez de ficarem felizes que Jerusalém, Davi comprou aquela terra, está registrado na Bíblia, a Inglaterra deu para eles ali aquele pedaço, menos Jerusalém, e a galera, em vez de ficar feliz, não, o amor de muitos esfriaria. Então, isso faz parte de uma tendência natural. A decisão de Donald Trump, eu te diria que a decisão não foi dele, a decisão foi do Congresso norte-americano, que ele, como presidente, decidiu não vetar mais. Ele simplesmente acatou. Ele disse ok ao que o Congresso decidiu e ele não fez mais um veto. Está valendo aquilo que o Congresso norte-americano definiu em 1995. Ele prometeu que faria isso e fez, né? E aí a gente vai ter agora, qual vai ser a previsão? Pastor Pedrão, o que o senhor acha que vai acontecer? Sei lá, mano, pode aumentar os ataques do Hezbollah, porque você não tem noção aqui, porque a mídia, ela omite muita informação. No Líbano, que é o Hezbollah, que eles odeiam Jerusalém, eles têm restaurantes, bares, que os mísseis são voltados todos para Jerusalém. Eu, quando estive lá, fazendo uma visita no Líbano, eu cheguei lá cheio de caminhão da ONU na divisa. Então eles têm a coisa de Hezbollah e o sonho deles é atacar Israel. E Israel está ali cercado, é uma terra do tamanho de Sergipe, é pequenininho Israel e é uma das maiores potências mundiais, bélica, inteligente, de ganhadores de Nobel da Paz, e aí dá um rolo danado essas coisas. Então acho que tem um quê
de sinal apocalíptico, né? Eu costumo dizer isso na CB Rio, né? Óbvio que eu não sou um profeta para dizer, mas eu acho que o relógio de Deus ele deu uma antecipada assim com o retorno de Israel para a Terra Prometida. Isso era algo inviável, ninguém imaginou que isso poderia um dia acontecer, e acontece a Segunda Guerra Mundial para que eles voltem para lá. E aí então o mundo mudou, porque aí surgem essas coisas do terrorismo de uma forma mais veemente, porque antigamente era o mundo árabe brigando com ele mesmo. Era um árabe, por exemplo, Shah Reza Pahlavi, né, que foi um cara que começou a levar cinema, a liberar as mulheres para não sei o quê, ele foi morto, o pessoal matou. Então eles eram radicais com eles mesmos. Quando Jerusalém foi para lá, foi todo mundo árabe contra Jerusalém. Então essa decisão vai trazer consequências? Eu acho que vai, mas creio que não mais do que a gente já tem e a gente enfrenta hoje. Beleza? Quem tem alguma pergunta aí? Fala aí, dona Cris. Lima, após a diáspora, Israel sofreu várias tentativas para ser eliminado como nação. Pode falar um pouco a respeito dos inimigos de Israel, por favor? Ok, então só Will, como um cara estudioso da Bíblia, usou o termo diáspora, né? Que às vezes você fala diáspora é o quê, né? Deve ser a esposa do diásporo, né? Então, diáspora é o termo utilizado para a dispersão do povo judeu. Então, quando eles foram espalhados, inclusive Pedro, quando escreve a sua carta, ele diz aos cristãos da diáspora, né? As pessoas que estão espalhadas pelo mundo. Eu posso dizer para você o seguinte: Jerusalém é a cidade, talvez uma das cidades mais antigas do mundo, é uma das cidades que mais foi destruída no mundo e reconstruída. Foi a cidade de Jerusalém, e o povo judeu foi, sem dúvida alguma, um dos povos mais perseguidos da história. E eles foram perseguidos em todas as situações. Eles foram perseguidos desde a época do Antigo Testamento pelos egípcios, depois eles foram perseguidos pelos babilônicos, o império que os dominou, depois pelos gregos, depois pelos romanos, que chegou a tal ponto que porque eles entendiam que cristão e judeu era tudo farinha do mesmo saco, né? E aí então o imperador Cláudio manda expulsar os seguidores de Crestos. E aí não tinha nenhum Cresto, né? Isso registrado por Flávio Josefo, que era um historiador judeu. Então dizendo que mandou expulsar, achando que estava gerando confusão ali naquela localidade. Então o povo judeu ele sempre foi perseguido, né? Então Hitler pega e de uma forma veemente, numa ideia fascista, faz uma lavagem cerebral nas pessoas, que a Alemanha tem vergonha de tudo isso que aconteceu, e ele então elimina 6 milhões de judeus sem motivo nenhum motivo, né? Agora, como diz a Bíblia, Will, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos também. E às vezes Deus usa o sofrimento para poder reverter a situação, né? Então, se não tivesse a Segunda Guerra Mundial, se não tivesse essa coisa toda, dificilmente Israel estaria aonde está, né? Então, o povo judeu foi um povo perseguido, foi um povo em que tentaram dizimar a sua história, mas eles aprenderam, a gente vê isso no próprio Antigo Testamento, eles aprenderam a preservar a sua identidade. Então, imagine você, qualquer outra nação já teria terminado. E eles conseguiram manter a sua coisa, como eu disse antes, né? O cara nasceu na Polônia, era judeu polonês, judeu russo, judeu argentino, judeu. Ele primeiro é judeu, e segundo, eles atrelam um pouco essa questão da religião com a nacionalidade, como é o árabe também. O árabe nasce muçulmano. Muçulmano é a religião, né, do Islã. Então, ele nasce muçulmano. Então, o povo judeu foi um dos povos mais perseguidos. Mas existe uma promessa do Senhor, que eles seriam como as estrelas do céu e as areias do mar. Isso o Senhor prometeu quando chamou Abraão e Sara. Abraão com 75 anos, Sarinha também com seus 60 e blau. Ele chama os dois e fala: e o que Deus promete, Deus cumpre. Deus não é homem para que minta. Está aí o povo de Israel, ninguém consegue contar, ninguém consegue saber. Eles estão espalhados pelo mundo, eles são hoje uma potência mundial, porque existe a mão do Senhor. Ninguém foi tão perseguido quanto eles. Eu, como vascaíno, sou perseguido demais, estou quase desistindo já desse troço, né? Até todo
minha solidariedade a todos os flamenguistas que estão batendo o Vasco já nessa questão de vice-campeonato. Mas voltemos para a Bíblia Sagrada. Demétrios de Paula. Pastor, o pessoal faz uma confusão em relação à propriedade de Jerusalém ser, na verdade, dos cananeus. Como está a ordem de Deus para Abraão largar a parentela no meio disto tudo? Você pode explicar, por favor, isso para a gente? Ok, eu falei isso no início, existia um pouquinho desse rolo. Deus chega e fala para Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te dar. Então, a terra que Deus deu a Abraão, ela é considerada Canaã. Canaã é o todo ali, viu, gente? Canaã é aquela área inteira ali, que eram divididas por, como se fossem condomínios, vamos falar assim. Então, condomínio tal, condomínio Mandala, Novo Leblon, Santa Mônica, etc e tal, era como se fossem as cidades. Então, Abraão acabou se estabelecendo num pedaço de terra que fica na Jordânia, né? Ele ficou nesse pedaço de terra que não era necessariamente a Jerusalém aonde ele foi. Era perto, 30 quilômetros, que quando ele vai oferecer o seu filho Isaque como sacrifício, ele vai a Jerusalém. Ele vai lá. Quando Abraão, luta contra os reis lá, de 5 reis que tinham levado Ló preso, e ele liberta o seu sobrinho Ló, ele pega o dízimo do despojo de guerra que ele tinha trazido e ele leva para Melquisedeque, que era rei de Salém, que é Jerusalém. Abraão não morava lá. Essa questão de Jerusalém, Judá conquista dos jebuseus, não conquista ela inteira. Você vê que o rolo já vem desde lá, moravam juntos. Então, o pessoal de Judá, a tribo de Judá, junto com os jebuseus, dividiam já Jerusalém. Essa situação fica mais clara e mais definida com o rei Davi. Aí sim, Jerusalém tornou-se, biblicamente, você vai encontrar a capital de Israel. Douglas Félix, o que acha desses grupos de direitos americanos que acreditam poder acelerar esse relógio e acelerar a vinda de Cristo? É uma forma de dizer que Jesus depende desse tipo de atuação? É lógico que Jesus não precisa dessa atuação, ele é Senhor de tudo e de todos, mas existem algumas pessoas que querem tentar acelerar a segunda vinda do Senhor. E daí você está com a sua vida arrumada, amigo, né? Se Jesus vir ou se eu for, a gente tem que fazer o que o profeta fala, né? Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. O que acontece? O mundo ele é cíclico. A história, né? Se você ler um pouco de história, você vai ver. O mundo vive uma libertinagem, uma liberalidade. Já está em Sodoma e Gomorra, Corinto, está na Bíblia, né? Já mostrando como é que o povo vivia. Depois existe um período de fundamentalismo, de seriedade, de uma coisa assim. O mundo hoje, neste momento, ele caminha, na minha visão, não sou antropólogo, não sou sociólogo, sou um cara que lê um bocadinho. E aí, o que acontece? Na minha visão, o mundo está caminhando em direção a um fundamentalismo. Então, se você fizer uma leitura mundial, você vê, Donald Trump ganhou nos Estados Unidos. O Macron, que não é extrema esquerda, ganhou na França. A direita ganhou o mando do Congresso alemão. Você vê, Bolsonaro é um cara que as pessoas falam para ser presidente, pessoas que são radicais, fundamentalistas. E nos Estados Unidos, principalmente os evangélicos do Sul, que a guerra dos Estados Unidos, a guerra da secessão, né, a guerra civil, se deu exatamente pela questão escravagista, que eles não queriam reconhecer. E os crentes, os batistas do Sul, que eram da Ku Klux Klan, que eram os caras que tinham escravos, que tinham não sei o quê, que lutaram na guerra, não querendo libertar, sendo cristão, amor, etc., zero. E esses caras são realmente de direita, são radicais, mas são pessoas doentes. Teve um cara que quando deu um problema, sei lá, no Haiti, que deu um tsunami, um terremoto, ele disse que foi castigo de Deus porque esse povo é voodoo. Agora vê se Deus vai dar um negócio lá porque o povo é não sei o quê, né? Então Deus vai ficar explodindo o terreiro de Umbanda ou coisa que vale. Isso é uma estupidez. Mas existem esses caras que são radicais. E esses fundamentalistas, com certeza, segundo os relatos da imprensa mundial,
eles exerceram um forte poder na decisão de Donald Trump em fazer isso. Sem dúvida alguma, eles querem mexer no relógio. Bota no Google e fala assim, relógio do final dos tempos. Não são crentes, não são radicais, são cientistas. Os cientistas fizeram um relógio a partir da Segunda Guerra Mundial, o término da Segunda Guerra Mundial, e eventos mundiais de grande cunho que acontecem, eles antecipam o relógio e que termine meia-noite. Faltam 3 minutos para meia-noite e desde, sei lá, da Segunda Guerra Mundial, esse relógio não era mexido. E quando o presidente Trump assumiu os Estados Unidos, eles adiantaram esse relógio em 30 segundos. Então eles querem acelerar a volta de Jesus, mas só Deus sabe. Não vai ser homem que vai fazer isso. Beleza? Valeu, Demétrio. Will Wilma, apresentador. As ruínas do templo estão debaixo da cúpula da rocha, Dom da Rocha ou da mesquita Al-Qaeda? Então, o que acontece? Quando você vai ao templo, porque o que acontece? Naquela época, a cidade, quando ela era destruída, não se faziam escavações. Não tinha trator, retroescavadeira, não tinha isso. Então, quando uma cidade tinha um terremoto ou guerra, os caras vinham, por exemplo, destruíam tudo, eles pegavam, botavam terra e construíam por cima. Então, quando você vai a Jerusalém, você consegue fazer uma visita ao que era o antigo templo de Salomão. Não necessariamente o templo, né? Porque entenda que quando a gente fala templo, hoje, a gente remete àquele lugar que o pastor prega. Aquilo é templo. Na época do Antigo Testamento e na época de Jesus, não. Templo era quando você já entrava, existiam muros, o primeiro muro que entrava todo mundo, judeu, grego, o cara que não era nada, entrava nesse primeiro lugar onde os cambistas ficavam vendendo os troços, depois no segundo muro entrava mulheres e prosélitos, prosélito eram os caras não judeus que se convertiam ao judaísmo, e um terceiro muro que só entrava judeu, não entrava ninguém. Então o que acontece? Foram construídos 3 templos, Os judeus não reconhecem o terceiro templo como construído. Mas se você pegar a Bíblia, você vai ver que teve o templo construído por Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor. Quando o povo volta para a Terra Prometida, Zorobabel, que era descendente de Judá, ele começa a reconstruir o templo do Senhor, que Ageu fala, e não era um templo rico, não tinha paredes de ouro, portas de bronze, como era o templo que Salomão construiu, mas aquele versículo lindo que diz, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, é dito nesse momento que é construído o templo de Zorobabel. Depois surge Herodes. Tiveram alguns Herodes na Bíblia, Herodes o tetrarca, Herodes o grande. Então esse Herodes ele tinha uma noção de arquitetura fantástica. O que ele faz primeiro? Ele faz uma mesa, ele faz um platô. Entra no Google, você vai ver a foto assim, é um platô, mesão. Ele fez uma mesa. Então em cima desta mesa, onde não era o templo de Salomão, o templo de Salomão ficou embaixo, neste lugar ele construiu então o chamado Templo de Herodes, que era um templo que, se você quiser ver uma réplica, você vai a São Paulo lá, que o Macedão construiu um lá, equivalente a 13 andares, era um lugar assim suntuoso, mas ninguém podia entrar, entendeu? As coisas aconteciam, o sacrifício, tudo do lado de fora. Só o sacerdote entrava lá uma vez por ano para poder, o sumo sacerdote, para oferecer sacrifício de perdão de pecado pelo povo. Então era isso que acontecia uma vez só. Então você encontra embaixo ruínas, que pode ser o lugar onde guardava os animais, do templo de Salomão. Foi feito esse platô. Alguns dizem que o templo de Herodes ficava exatamente aonde está o Domo da Rocha. Porque você tem uma descrição bíblica da porta oriental, porta formosa, voltada para não sei aonde. Então tem essa descrição, né? Eu estive lá, um guia levou a gente a pensar que o templo estivesse um pouco mais para a direita, não aonde está exatamente o Domo da Rocha. Ele estaria um pouco mais à direita. Tanto que quando você desce ao templo, ao Muro das Lamentações, existe um lugar, uma caverna, que só entra homem, mulher não pode entrar. E você vai entrando, tem uma biblioteca, vários rabinos ensinando, que eles dizem que este lugar é o lugar que você chega mais próximo de onde deveria ser o Santo dos Santos, que não fica onde é o Domo da Rocha, ok? Vamos lá, temos mais 4 perguntas. Tayane Moraes.
Como é essa questão dos judeus serem considerados o povo de Deus, mas ao mesmo tempo não crerem na existência de Jesus Cristo? Ah, pois é. O próprio Jesus disse que ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram, né? Inclusive, na viagem que nós vamos fazer para Jerusalém, tive a oportunidade de conhecer um dos guias, que será o nosso guia, que eu disse, esse Ben Yehuda, que ele é coronel do exército israelense, e ele participou das duas guerras de Israel, essa de 47, 48 e essa de 66. Ele diz o seguinte, quando uma senhora perguntou, você é um judeu convertido? Ele fica bravo. Ele falou, eu não sou um judeu convertido, porque conversão significa mudança de caminho. Ele disse, eu sou um judeu completo. Eu sou um judeu como todo judeu deveria ser. Aquele judeu da velha aliança e o judeu da nova aliança. Então o povo judeu ele é reconhecido pela sua teimosia, né? Pela sua dureza de coração. E o que acontece? Quando Jesus morreu, o pessoal do Sinédrio vendeu a ideia, compraram, está na Bíblia, né? Compraram os guardas romanos para que eles mentissem dizendo que o corpo de Jesus foi roubado. Quando você vai na história, você vê que a pedra era enorme, ou seja, um grupo enorme de pessoas teria que empurrar aquela pedra tinha um buraco, ela era acorrentada, e o Império Romano colocou um selo de inviolabilidade no lacre. Uma das características de um soldado romano era a sua obediência contumaz a uma ordem dada. Se você pesquisar em Pompeia, lá onde teve o Vesúvio, né, aquelas cinzas, etc e tal, enquanto estava acontecendo e as pessoas fugindo, os soldados romanos foram encontrados em posição de sentinela, mano. Pode vir lava, pode vir, e eles ficaram imexíveis. Foi a mesma coisa que aconteceu com o sentinela que estava cuidando de Paulo. Quando a cadeia teve um terremoto e a galera ia fugir, o que ele ia fazer? Ele ia se matar. Ele ia se suicidar, porque ele seria morto por fugir uma pessoa. E aí não é um pouco curioso que dois soldados que precisam estar de prontidão pegaram num sono profundo, removeram uma pedra imensa, quebraram corrente, fazendo o quê? Barulho. Tiraram o selo, abriram, pegaram, roubaram o corpo de Jesus, mas não roubaram tirando o corpo todo, porque o ladrão, quando Pedro e João entram lá, eles encontram as faixas que envolviam o corpo de Jesus. O ladrão não ia desenrolar o corpo de Jesus. Ele ia pegar o corpo e fugir com tudo, levar com tudo. Então foi uma história que foi inventada e é uma história que foi reproduzida. E aí é o seguinte, querida, as pessoas escolhem naquilo que vão acreditar. E eles preferem acreditar nessa história de que o corpo de Jesus foi roubado. Não tem nada que Jesus não tenha feito que as Escrituras mostram que ele era o Messias, o Deus vivo. Não creem porque eles continuam com a mesma dureza de coração que eles tinham no Antigo Testamento. Por isso que foi um povo que sempre padeceu muito. Lê Deuteronômio 28, porque eles desobedecem a Deus. Tem uma pergunta parecida com a outra, Adriano Mello e a Brisa Viana. A igreja verá o terceiro templo profetizado? Essa dúvida. O senhor acha que tem já início ou uma previsão para o início da construção do Templo de Salomão? Então, existe esse desejo da reconstrução do Templo de Jerusalém. Eu perguntei ao nosso guia da excursão que a gente vai fazer em fevereiro, Ben Yehuda, o que eles dizem, a voz corrente de Israel, se a Arca da Aliança, porventura, já teria sido encontrada. Ele disse que sim, que a lenda urbana lá em Israel é que ela está na Etiópia. Nós já vimos isso em canal, History Channel, essas coisas, que tem um lugar que é um templo que ninguém da família sai, o cara morre lá dentro, ele morre lá dentro. E de pai para filho tomam conta e as pessoas não sabem dizer o quê. Né? Alguns deixam entender que num escrito de Jeremias, ou não sei se no livro apócrifo de Baruque,
que antes da invasão da Babilônia que eles teriam pego a arca, não o utensílio do templo, porque Salomão levou os utensílios do templo para a Babilônia, tanto que o neto dele, né, Belsazar, usou, na hora que ele pegou os utensílios do templo, que ele foi julgado e o reino dele então caiu. E aí ele disse, existem judeus ortodoxos. Eu quando estive lá em cima no Domo da Rocha, entrou um rabino, aquele da barba comprida, os cachinhos, aquela roupa preta, que não é uma roupa rabínica, é uma roupa polonesa, porque a maior colônia de judeus estava na Polônia, e era uma roupa polonesa, mas se tornou uma roupa do judeu ortodoxo, aquele sobretudo preto. Não tem nada a ver com uma roupa judaica ou roupa rabínica, né? É uma roupa que os poloneses usavam. E aí eu estou lá vendo, e lá é um lugar tenso, lá em cima. Você não pode abraçar, você não pode rir. Se você ficar e tem um monte de pessoas lá que tomam conta árabes, ele vem para você e chama a sua atenção. Não pode rir. Eu fui tirar uma foto com a Marisa ficou do meu lado, e óbvio que para poder facilitar a foto, eu fui colocar a mão na Marisa. Não pode abraçar, não pode beijar, não pode rir, não pode nada. E aí eu vi chegando um judeu desse, com barbão, as coisas todas, e aí tinha uns 15 caras fazendo a segurança dele, 15, os caras do templo, os caras dele, polícia, e eu falei, o que é isso? Ele falou assim, isso é um rabino judeu que todo dia ele sobe para orar pela reconstrução do terceiro templo, entendeu? E aí o que acontece? As pessoas acham que o fato do Trump levar a reconhecer a Jerusalém como capital, que é um prenúncio da reconstrução do terceiro templo. Está longe ainda disso, né? Porque não é uma coisa que o mundo reconheceu, mesmo assim seria uma coisa tensa Israel destruir um monumento histórico, que é o Domo da Rocha, para reconstruir então o terceiro templo, ou que seria na verdade o quarto templo. Templo de Salomão, Templo de Zorobabel, Templo de Herodes. Então foram construídos 3 templos. Seria o quarto templo, no caso, a ser reconstruído. Que Israel quer reconstruir o terceiro templo, isso é um fato, isso é uma verdade pelo judeu ortodoxo. O outro não está nem aí para nada. Fala, minha amiga. Olha só, galera, a gente quer agradecer o carinho de vocês. Esse vídeo vai ficar salvo aí no Pense. É legal se você quiser compartilhar um pouco com os seus amigos. Pedir uma gentileza a você que está assistindo a gente agora, e você tem um monte de amigo. A gente não chegou ainda a 10 mil pessoas lá no canal do YouTube. A gente tem 30 mil pessoas que curtem no Facebook. A gente precisa que você agora entre na página do YouTube, inscreva-se, você bota lá o seu e-mail e tudo mais. Que se a gente conseguir ter 10 mil pessoas no YouTube, a gente vai ter o direito de usar o estúdio do YouTube, que é um colosso, as câmeras profissionais, estúdio, a gente vai gravar o Pense, vai ser irado, mas só pode agendar com 10 mil pessoas. Então, se você puder mandar para um amigo seu, olha aí, gente, vamos lá, entra, curte a página, vai ser uma benção. Quero agradecer e já convidar você de antemão, bota na sua agenda, a gente vai fazer um ao vivo na próxima quinta-feira, que vai ser o seguinte, vai ser o Pense Responde. Você vai perguntar o que você quiser. Você vai mandar a sua pergunta em inbox e a gente vai estar aqui respondendo. É óbvio que a gente vai ter que fazer uma peneira, né, mano? Se você fizer uma pergunta aí, né, que não tenha nada a ver ou tal, a gente não vai coisar. Mas perguntas bíblicas, teológicas, contemporâneas, a gente vai. Marca na quinta-feira que vem, agenda, 20 horas, ao vivo, com o pastor Pedrão, tirando a sua dúvida, mano. O que você tiver dúvida sobre igreja, sobre Bíblia, sobre comportamento, a gente vai estar junto aí. Agora, faz a gentileza aí. Entra no YouTube lá, curte, avisa a sua galera também. Fulano, curte lá no YouTube que você vai estar abençoando a gente. Queria orar com você. Posso? Obrigado, Senhor, por esse momento que nós passamos aqui junto, estudando a Tua Palavra. Peço em nome de Jesus a Tua bênção sobre cada pessoa, cada família aqui representada. Que nós façamos parte de um povo que tem prazer em Te obedecer e seguir nos Teus caminhos. Cuida de cada um dos teus filhos, cuida, Senhor, de todo esse processo que o nosso mundo vem vivendo. A gente sabe que Tu estás no controle de todas as coisas. Nós confiamos em Ti e em ninguém mais. Muito obrigado por tudo. Dá-nos uma noite de paz e descanso. Eu oro pedindo a Tua bênção sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Valeu, galera. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pelo carinho.
Concluir?